palavra a falar o seu coração. Eu queria te convidar que você viesse abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler apenas um versículo da Bíblia. Versículo de número 2. Versículo 1 e versículo 2 apenas. Amém? Em nome de Jesus. Livro de Jó. O livro de Jó está lá. Tem o livro de Salmos. Então, antes de chegar ao livro de Salmos, é o livro de Jó. Amém? 42, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor. Versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Impedido ou frustrado. Amém? Então vamos lá, todo mundo em coral, assim, bem forte. Vamos lá. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado ou impedido. Amém? Glórias a Deus. Agora você vai olhar para o teu irmão que está do teu lado e vai dizer assim, ó. Os planos de Deus que está sobre a sua vida não pode ser impedido. Amém? Glórias a Deus. Você é uma promessa de Deus. Deus fez sobre você uma promessa. E você é um projeto de Deus. E a promessa de Deus que está sobre sua vida não pode ser impedida de se realizar. O seu marido, ou seja, um amigo, uma pessoa que trabalha contigo, ou seja, um colega que se levantar contra você, essas pessoas não podem impedir que as promessas de Deus venham a se realizar na sua vida. O diabo, ele não pode impedir as promessas de Deus que tem para se realizar na sua vida. As dificuldades, as lutas, os problemas que se levantam contra você também não pode impedir as promessas de Deus que está sobre a sua vida. Só existe uma coisa que pode impedir com que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Me perguntem qual? Pergunta qual? Você mesmo. Só você mesmo que pode impedir com que aquilo que Deus prometeu para você não venha se realizar, ou que não venha se manifestar na sua vida. E hoje eu estava meditando, eu meditei o decorrer dessa semana, assim, que palavra que eu vou pregar lá no domingo. E nada. Eu falei, Senhor, e agora? Eu falei, Cristiane, com a minha esposa, não preparei nada para poder pregar lá na igreja. E eu comecei a passar minha blusa, estou lá no ferro. E de repente, a mensagem começa a descer quentinha do trono. Aí eu falei, Cristiane, eu comecei a rir. Falei, Cristiane, Deus acabou de me dar a mensagem. E justamente hoje, Deus, Ele me despertou a trazer essa palavra ao seu coração. De dizer para você que ninguém tem esse poder para poder impedir o que Deus tem para manifestar ou realizar na sua vida. E que aquilo que Deus lhe prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir sobre a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que venha mentir. Deus, Ele não mente quando Ele lhe faz uma promessa, quando Ele diz que vai fazer algo na sua vida. Por exemplo, se Deus disse assim, ó, vou salvar o seu marido, Deus vai salvar o seu marido.
Mas você precisa entender o plano de salvação que Deus tem na vida do seu marido. E que muitas das vezes o plano de salvação vai se passar por um processo. E que no meio deste processo vai haver momentos que você vai ver e vai dizer: esse homem nunca vai se converter com esse coração duro. E é justamente essa visão aí que o diabo, ele quer mostrar para você, de que nada vai acontecer na sua vida. Porque ele fazendo você acreditar de que nada vai acontecer, ele sabe que somente você pode impedir que as promessas se realizem. E esse texto bíblico que nós acabamos de ler fala sobre um homem chamado Jó. E eu quero falar dentro dessa mensagem sobre a vida de Jó e a vida de uma mulher. Fala sobre a vida de um homem chamado Jó. E eu vou falar um pouco bem breve de quem era Jó. A palavra de Deus lá no capítulo 1 de Jó diz que Jó era o maior de todo o Oriente. Ou seja, Jó era o homem mais rico e poderoso da época. Jó era riquíssimo. Além de Jó ser rico, Jó ele era uma família de 12 pessoas. Jó tinha, se eu não me engano, tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Com mais ele e sua esposa eram 12. Era uma família grande de 12 pessoas. E diz a Bíblia que os filhos de Jó faziam banquetes, eles tinham comunhão, eram felizes, alegres. E que Jó, ele pelas madrugadas se levantava para buscar o Senhor e muitas das vezes falava no seu coração: talvez um de meus filhos tenha pecado contra Deus, então farei para Deus aqui agora um sacrifício apresentando a vida dos meus filhos. Jó tinha uma vida temente a Deus, tanto que o próprio Deus, lá no capítulo 1, do versículo 1, a Bíblia, ela já inicia dizendo que Jó, ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. Mas só que Jó agora, querido, ele sendo tudo isso que eu acabei de te falar, Jó, ele começa a passar por crises na sua vida. Eu vou resumir, para não me prender em outra mensagem. Jó começou a passar por algumas crises na sua vida. Jó viveu um momento na sua vida, um momento muito bom, um momento só de alegria, de harmonia, de comunhão, de felicidade. Tudo lhe ia bem nos seus negócios. Ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Era um sucesso a vida de Jó. Jó era abençoado por Deus, a ponto que Satanás fala assim, quando Satanás se apresenta para Deus, ele fala assim, para Deus, ele é assim, bem sucedido, abençoado, porque tudo quanto tu fazes, tu abençoa. Isso foi o diabo falando com Deus. Então Jó, ele viveu esse momento de ter uma vida abençoadíssima. Mas só que agora Deus permite o quê? Deus permite que o diabo toque em tudo que ele possui, seja na família ou seja na vida financeira. Deus permite que o diabo venha tocar em tudo, para que a fidelidade de Jó viesse a ser provada. E dentro desse processo que aconteceu na vida de Jó, você vai ver que Jó, ele começa a perder os filhos. Jó começa a perder não somente os filhos, mas tudo quanto ele possuía.
Jó começa a perder não somente tudo quanto ele possuía, os filhos, a família, os seus negócios. De uma hora para outra, tudo começa a dar para trás. Tudo começa a se tornar caótico. Tudo começa a se tornar difícil para ele. Aí tenta você imaginar uma pessoa que vive uma vida regalada, abençoada por Deus, e que de uma hora para outra começa a ser totalmente caótico, ruína, tristeza, infelicidade, derrota, fracasso. Foi assim a vida de Jó. E chegou um momento que a crise foi tão grande na vida de Jó, que lá no capítulo 2, vem comigo aqui de Jó, no capítulo 2, no versículo de número 10, Jó, já estando agora enfermo, doente, enfermo, você vai ver que ali, meu querido, quando Jó é ferido por Satanás, no versículo 7, com um tumor maligno, desde os pés à cabeça, e que agora, após ele estar ferido numa cama, no leito, você vai ver no versículo de número 10, que agora a mulher de Jó se apresenta para ele e fala: tu ainda conserva a tua integridade diante deste Deus? Amaldiçoa ele e morre. E Jó olha para sua mulher lá no leito, e ele olha para sua esposa e diz: mulher, tu falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Isso é uma pergunta que Jó faz para sua esposa. Aí lá no finalzinho ele diz assim: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. E o que eu quero trazer para o seu raciocínio em relação ao que eu estou falando? Porque eu estou falando que tudo era muito bom para Jó, e de uma hora para outra tudo se tornou ruim, se tornou difícil, que chegou a um ponto de que Jó vivia o momento do impossível aos olhos do homem, aos olhos do homem, aos olhos da sua esposa, a ponto de olhar para seu marido e dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que entende que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, não desiste com facilidade, não se deixa abater por qualquer palavra que é lançada sobre sua vida. Tenta você imaginar, a esposa naquele momento era o único apoio que aquele homem tinha para se manter de pé, para continuar sobrevivendo, para vencer as suas dificuldades. E a pessoa com quem ele mais contava, a pessoa com quem ele estava ali aguardando, de que dela poderia vir palavras que iria levantar a sua autoestima, que iria levantar o seu ânimo, essa pessoa foi a pessoa que lançou sobre ele palavras para colocar ele lá embaixo. Mas Jó, meu querido, era um homem que tinha a visão de Deus. E todo aquele que entende que tem uma promessa sobre sua vida, tem visão de Deus, e entende que Deus tem uma promessa sobre sua vida, e de que Deus zela sobre aquilo que Ele prometeu.
Aí você vê, querido, quando ele fala, mulher, lá no versículo 10 do capítulo 2, temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal, e em tudo isso, ele não pecou com seus lábios contra Deus. Ele não pecou contra Deus, querido, porque mesmo ele estando caído, arruinado, aparentemente para o homem, sem condição mais nenhuma de uma reação, para uma transformação, aquele homem, meu querido, tinha um coração fiel e sincero ao Senhor. Aquele homem tinha uma atitude, um comportamento diferente diante do seu Senhor. O que eu quero dizer para você que mesmo que esteja difícil, que esteja doendo, que esteja te machucando, que mesmo que você tenha derramado lágrimas, que mesmo que você tenha passado por momentos difíceis, se mantenha firme, se mantenha fiel, se mantenha com o comportamento de um homem, de uma mulher de Deus, entendendo de que a promessa que está sobre você, Deus vai cumprir, e que esse momento difícil que você está passando, ele vai cessar. Ele vai cessar. Mas mesmo Jó, passando por esses momentos tão difíceis, você vai ver lá no capítulo 22 de Jó, você vai ver que agora os seus amigos olham para Jó e dizem assim: Jó, tu está nessa condição porque tu tem pecado contra Deus, tu está assim porque tu está em pecado, se arrepende da tua condição, que talvez o Senhor, ele se compadece de ti e te perdoe. Aí tenta você imaginar agora, não tem filho, não tem mais nada, está duro, está falido, está arruinado. A esposa, ele não pode contar com ela para o ajudar, para o apoiar. Agora aparecem os amigos agora têm o mesmo comportamento. E aí até pior de dizer, tu está em pecado. Eu já vi isso acontecer na igreja. De pessoas que estão passando por um momento difícil e o irmão dizer assim: está assim porque deve estar em pecado. Está assim porque não tem compromisso com Deus. As pessoas muitas das vezes nos julgam pela aparência. Mas eu louvo a Deus porque tem uma palavra na Bíblia que diz lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo, acho que é 16. Não me lembro o versículo, é 15 ou 16. Que Deus, quando ele chama Samuel e diz: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge um dos seus filhos a rei de Israel. Vai lá que eu vou te mostrar qual é o filho. E que quando Samuel entra naquela casa, e que fala com Jessé, e que quando ali Samuel entra na casa de Jessé, Jessé traz logo o seu primeiro filho, que fazia parte do exército de Saul, o exército de Israel. E que quando Samuel vê ali Eliabe, o homem forte, formoso, guerreiro, fazia parte do exército, diz a Bíblia que Samuel falou no seu coração, lá no seu consciente, dizendo: tão somente esse homem é o ungido de Deus. E Deus, como é onisciente, tem ciência de todas as coisas, Deus naquele momento contempla o coração de Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Você, o homem, vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Eu quero dizer para você que Deus, ele vê você por dentro. Deus vê o seu coração. E Jó, meu querido, passou por esse processo porque os amigos
viram a aparência de Jó, viram a condição de Jó, uma condição de derrota, de fracasso. Mas Deus, quando olhava para Jó, olhava como um servo muito amado, olhava Jó como um servo fiel, olhava Jó como um homem que guardava a sua integridade com ele. Aleluia. Aí lá no capítulo 19, versículo 25, diz assim de Jó: eu tenho por certo que o meu Senhor se levantará sobre a terra, porque o meu Redentor vive. E Jó continua falando na Bíblia da seguinte forma: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei ao pó da terra. Tudo que eu possuo foi Deus que me deu, e tudo que eu perdi foi Deus quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É uma atitude, meu querido, de não responsabilizar Deus por nada de errado que estava acontecendo na sua vida. É uma atitude, meu querido, de reconhecer a soberania de Deus. É uma atitude, meu querido, de reconhecer Deus, de não responsabilizar ninguém pelos seus fracassos, de não responsabilizar Deus pelos seus fracassos. E a atitude de Jó fez com que Deus mudasse a sua vida. Fez com que Deus mudasse a sua vida. Mas eu vou deixar um pouco para trás, vou entrar agora lá na mulher. Lá no capítulo de número 5 de Lucas, capítulo 5 de Lucas, depois do versículo de número 27 ali, você vai ver, Marcos 5, a partir do versículo 27. Você vai ver lá, querido, livro de Marcos, capítulo 5, você lá vai ver lá a partir do versículo 27. Você vai ver, querido, que ali, versículo 25, havia uma mulher que sofria durante 12 anos de uma enfermidade, de um mal que estava sobre sua vida. Anos sofrendo. Aí no 26 diz que ela passou por vários médicos e que ela havia gastado tudo que ela possuía, todo o dinheiro que ela tinha, até o último centavo ela investiu em médicos para poder ser curada do seu mal. E diz que aquela mulher, ela padeceu na mão dos médicos, porque médico nenhum pôde ajudar essa mulher. Porque a ciência daquela época, a medicina daquela época não tinha um diagnóstico para diagnosticar a sua enfermidade e dizer, olha, o remédio que você necessita é esse e você vai ser curada. A ciência, os estudos não era avançado como nos dias de hoje. Aquela mulher sofreu durante 12 anos, sofrendo, sendo humilhada, sendo massacrada, chorando, sendo desprezada, e de acordo com a lei, lá em Levíticos, por ela ser uma doente, uma enferma, só podia ficar dentro de casa.
Isso porque ela não era leprosa, porque se fosse leprosa, era retirada da cidade. Era uma mulher considerada imunda por causa da sua doença. E se era considerada imunda, era desprezada. E se era considerada imunda, o seu marido tinha direito de ter uma outra esposa. Imagine você a humilhação dessa mulher. Mas essa mulher um dia, ela resolveu tomar uma atitude diferente na sua vida. Ela resolveu, meu querido, ter um comportamento diferente na sua vida. Ela resolveu fazer as coisas diferentes na sua vida. E atitudes que ela teve foram atitudes que mudou a história de sua vida. E o que Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido, que Deus quer que a partir de hoje tu tenha atitudes diferentes, comportamentos diferentes, porque serão as suas atitudes, os teus comportamentos que vai trazer mudanças sobre sua vida, sobre sua família, sobre aquilo que tu tem colocado diante do Senhor. Vai ser de acordo com as suas atitudes que Deus vai trazer as suas promessas sobre você. Vai ser de acordo com as mudanças, com os comportamentos que Deus vai se revelar com as promessas sobre sua vida. E essa mulher aqui, meu querido, você vai ver que ela, no versículo 28, do capítulo 5 de Marcos, ela tem agora uma atitude diferente, porque ela já não aguentava mais sofrer. Aí você vai ver no versículo 28, que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. Ela dizia no coração dela: se eu somente então tocar neste homem, eu vou ser curada, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser transformada, não vou viver mais uma vida de tormento, uma vida de tristeza, de angústia, de humilhação. E diz a Bíblia, querido, e diz a palavra de Deus, que essa mulher, através de uma nova atitude que ela tomou, através de um novo comportamento que ela teve, através, meu querido, de uma nova atitude de coragem, de querer vencer os seus medos, os seus obstáculos. Ela não olhou para a multidão, ela não olhou para as pessoas, ela não quis saber o que iriam dizer. Ela venceu a sua dor, ela venceu o seu mal, foi em direção ao Mestre Jesus e tocou na orla de suas vestes. Aí você vai ver, querido, no versículo 29, que logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada de seu flagelo ou de seu mal. Aquela mulher foi liberta, aquela mulher foi salva, aquela mulher foi restaurada, porque ela se decidiu, porque ela tomou uma nova atitude, porque as atitudes que ela tomava antes eram atitudes erradas, buscava
mudança no homem, nas pessoas. Mas no dia que ela buscou a mudança em Deus, no dia que ela teve uma atitude de confiar em Deus, de buscar em Deus, Deus exaltou com o nome dele na vida dela e curou a vida daquela mulher, libertou aquela mulher, restaurou aquela mulher, restituiu a saúde daquela mulher e o nome dele foi glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode glorificar a Deus? Aleluia. Será que você pode exaltar a Deus? Deus, ele é digno da sua exaltação. Deus, ele é digno da sua glorificação, querido. Deus fez isso na vida dessa mulher. E o que ele fez nessa mulher, ele quer revelar e quer fazer na sua vida. Ele quer dizer: olha, eu tenho uma promessa sobre você também. Eu, o Senhor, não desisti de você. Talvez as lutas, as dificuldades se revelam e dizem para você de que nada vai acontecer. Mas se você tiver essa atitude, a partir de hoje, o Senhor, ele vai te abençoar. O Senhor, ele vai te abençoar. O Senhor, ele vai fazer o milagre que você está esperando. E quando nós entendemos que mesmo em lutas, em dificuldades, que o Senhor está presente na nossa vida, de que tudo quanto nós temos, possuímos, foi Ele quem nos deu. E se estamos perdendo, é porque é permissão dEle, que é Ele que está tirando. Nós entendemos, querido, que tudo é para a honra e a glória do Senhor, e não para a honra e a minha glória. E quando eu entendo que a honra e a glória é de Deus, Deus, ele nos abençoa, porque Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Deus, ele nos abençoa. Quando você reconhece a soberania dele, Deus, ele entra com a providência. Porque Deus, quando ele olha para você, meu querido, ele vê o mais profundo da tua alma. Ele vê o mais escondido, o mais oculto da tua alma. Ele vê lá dentro de você. Ele vê o gemido da tua alma. Ele contempla o choro da tua alma. Que quando, muitas das vezes, quando você vai lá para dentro daquele banheiro e chora, quando você está dentro daquele quarto e chora, Deus, ele contempla isso também. Deus, ele contempla isso. A Bíblia não fala que Jó, eu não vi aqui que Jó chorou. Mas, querido, você acha que em nenhum momento chegou de Jó? Tu acha que em nenhum momento Jó chorou? Você acha que em nenhum momento Jó ficou triste? Você acha que em nenhum momento Jó ficou abatido? Será que em nenhum momento Jó não sentiu vontade de desistir? Jó é humano. Jó era um ser humano, uma pessoa com sentimentos, que sofreu uma pressão psicológica. Jó estava vendo tudo indo por água abaixo. Jó não estava vendo nada acontecer a seu favor. Mas uma coisa eu entendi na vida de Jó: você pode perder dinheiro, pode perder família, pode perder amigos, pode perder, meu querido, as pessoas importantes. Mas uma coisa que você não pode perder é a presença de Deus sobre a sua vida.
É um Deus que aonde Ele está presente, Ele faz florescer a prosperidade. Ele faz acontecer aquilo que não acontece há anos. Ele dá existência naquilo que não há existência. Ele traz a vida aonde está a morte. Ele levanta aquilo que está caído. Ele dá a força para aquilo que está fraco. E Ele reconstrói aquilo que está destruído. E por causa da fidelidade de Jó, por causa da atitude de Jó, de integridade a Deus, de fidelidade a Deus, de honrar a Deus, de acreditar em Deus, de depositar sua confiança em Deus. Aí você vai ver lá no capítulo 42. Que Jó faz uma confissão para Deus. Jó faz uma confissão para Deus. E Jó, ele respondeu Jó ao Senhor: pensei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Jó faz uma declaração de fé, de dizer: Deus, todo poder, toda honra, toda glória pertence a Ti. Tudo que Tu faz jamais poderá ser frustrado, ser impedido. Era isso que Jó estava dizendo para Deus. Aí Jó tem uma outra experiência de vida quando ele faz essa declaração. Você vai ver que no capítulo 42, no versículo de número 5, Jó, ele faz uma confissão poderosíssima que é assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está confessando para Deus aqui, dizendo que antes ele não conhecia Deus, mas que após ele está passando por todo aquele momento difícil, por toda a dificuldade, por toda a luta, ele nesse momento de dificuldade, ele conheceu a Deus de verdade. Ele está dizendo isso, meu querido, que ele conheceu foi Deus de verdade, que o momento das lutas, da dificuldade, foi um momento de experiência, um momento de estar próximo de Deus e de conhecer Deus melhor, porque antes ele fala que não conhecia, ele não conhecia Deus. E a declaração de Jó foi uma declaração feliz para ele. Porque mesmo ele, meu querido, estando na dificuldade, não deixou de sobrar no caráter de Jó forças para orar pelos seus amigos. Não deixou de voltar na conduta de Jó, na pessoa de Jó, de homem de Deus de Jó, o brilho de interceder pelas pessoas. Eu tento imaginar a cara de tacho do diabo. A cara de tacho do diabo pensando: faço de tudo para eu contra esse camarada não está para trás. Faço de tudo para ver esse camarada desistir. Mas o camarada é osso duro de roer, não desiste. Quanto mais eu tento derrotá-lo, enfraquecê-lo, mais ele exalta a Deus. Quanto mais eu penso, quanto mais eu luto contra ele para ver ele caído, ele se aproxima mais de Deus.
E o camarada tem força para orar pelos amigos. Aí você vai ver aqui no capítulo 42 de Jó, no versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó. Capítulo 42 de Jó, versículo 10. Você vai ver que Deus mudou a sorte de Jó. E Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Aí lá na parte B do versículo diz assim: e o Senhor deu o dobro de tudo que antes Jó o quê? Possuía. Eu fecho aqui a mensagem. Deus deu a Jó tudo em dobro daquilo que ele possuía. Por que Deus deu tudo em dobro para ele? Porque Jó teve uma atitude, um comportamento diferente, que foi uma referência na vida dele, que trouxe para ele a restauração de Deus sobre a vida dele. O que fez Jó vencer essa dificuldade foi o ato de fidelidade, foi o ato de não negar a Deus, foi o ato de ter certeza de que tudo que ele perdeu, porque Deus tinha dado a ele e que Deus também tinha tirado. Deus abençoa ele porque em nenhum momento ele culpou a Deus pelo que estava acontecendo na vida dele. E a atitude dele revelou as bênçãos de Deus sobre a vida de Jó. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, qual tem sido a sua atitude quando as lutas vêm sobre a sua vida? Qual tem sido o seu comportamento? Como tem sido a sua gratidão? Porque eu vi ali a atitude de gratidão de Jó. E isso, meu querido, que Jó fez, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo humilhado pelos amigos, mesmo sabendo que não poderia contar com a sua mulher, ele venceu todos os obstáculos. Ele venceu. E Deus fez ele vencedor também. Queria convidar você que ficasse de pé em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos nesta hora. E você vai nessa hora começar a falar com Deus como você tem se comportado, como você tem se demonstrado diante de Deus, como tem sido a sua condição diante de Deus, diante dos momentos difíceis que você tem passado. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que deixar que o Espírito de Deus nesse momento ministre no seu coração. Porque quando você abre o coração para Deus, Ele começa, meu querido, a se relacionar com você. E Deus começa a falar no seu coração o que você deve fazer acerca da sua vida. Quando você busca Deus abrindo o seu coração de verdade, Deus ele traz a orientação necessária que você necessita.
Deus, Ele mostra os caminhos que você deve andar. Deus, Ele dá a você, meu querido, as atitudes corretas que você deve tomar. Quando você busca Deus, Deus, Ele fala com você de uma forma tão importante e poderosa. Quando você busca Deus, Deus, Ele, minha amada, meu amado, Ele te abraça. E quando Ele te abraça, Ele te abraça para te consolar e te confortar. Fale com o Senhor Jesus, querida, querido. Deixa o Espírito Santo te envolver neste momento. Deixa esta unção que está descendo sobre esta igreja, fazer parte da sua vida. Eu transfiro sobre você, essa unção que está sobre mim neste momento. Eu transfiro a presença de Deus que está sobre minha vida, sobre sua vida neste momento. Recebe a presença do Espírito Santo. Sinta-se abraçada por Deus nessa hora. Receba o abraço de Deus neste momento. Receba o consolo de Deus neste momento. Receba o amor de Deus sobre a sua vida nesta hora. Porque Deus está abraçando esta igreja. Deus está abraçando a sua vida, homem e mulher. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo e Ele não abre mão de você. Deus, Ele não se esqueceu de ti, homem. Deus, Ele não se esqueceu de ti, mulher. Se tu fiel. Se tu fiel. Tenha força neste momento de dificuldade. Tenha força neste momento. Aguenta mais um pouco, porque o Senhor vai exaltar com o nome dEle em sua vida. Esse momento vai se passar, porque o Senhor fará cessar. Continue nessa caminhada em fidelidade. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus, eu ministro sobre sua vida a cura. Eu ministro sobre sua vida o milagre de Deus. Eu ministro sobre sua vida a bênção de Deus. Eu ministro sobre sua vida que a partir desta hora, no mundo espiritual, você seja livre pelo poder que é no nome de Jesus. Eu ministro sobre você nessa hora, querido e querida, que nessa noite você saia daqui arregalada, transbordante, regozijante, saltando de alegria e do gozo de Deus. Eu abençoo a sua vida, porque eu tenho a certeza de que Deus já te abençoou, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós estamos com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Em nome